Bom dia, tudo bem com vocês, nono ano? Hoje é a nossa aula número 36, hoje é terça-feira, dia 28 de julho, e eu espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Nós vamos continuar aqui com o nosso livro de leitura e produção de texto, tá? Essa semana ainda nós temos que terminar esse conto que foi lido na aula anterior ainda. Vocês devem se lembrar que lá na página 80 nós lemos o texto O Olho Torto de Alexandre, um conto. Aí nós aprendemos que o conto, ele é uma história, ele é uma narrativa que primeiro ele surge em circunstâncias orais, ou seja, primeiro uma pessoa vai contando para outra, que conta para outra e que vai contando para outra. Depois alguém resolve pegar essa história e escrever, colocar no papel, publicar um livro. Mas o conto sempre surge de uma tradição oral, primeiro alguém contando para alguém. Nesse texto que nós lemos na aula passada, alguém pergunta por que o personagem principal e narrador tem um olho torto, né? Aí ele diz que uma vez ele foi atacado por uma onça, a onça tirou o olho dele fora, mas mesmo assim ele conseguiu pegar o olho de volta e colocar para dentro, né? A primeira vez que ele colocou o olho para dentro, ele colocou o olho ao contrário. Então ele começou a ver as coisas dentro dele, né? Ele via então o aparelho reprodutor, ele fala que ele via as tripas, né? Ele via toda a parte aí de digestão. E que ele também via as pessoas que já tinham morrido. Então ele se lembrou do irmão e de outras pessoas, tá? Aí como ele percebeu que o olho dele estava torto, ele arrancou de novo e colocou novamente. Só que dessa segunda vez, quando ele coloca o olho fica meio torto. Mas ele resolve não mexer mais, porque ele já tinha colocado uma vez, não queria mexer na segunda vez. É lógico que é um conto fantástico, é lógico que essa história é uma tradição, é uma lenda, né? Algo que não existiu, mas que é interessante para a gente saber como é que surgem as narrativas, de onde é que aparecem essas histórias, né? Essas histórias aparecem assim, uma pessoa contando para outra e que vai aumentando um pedacinho, como diz, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Cada vez que você reconta essa história, você faz uma mudança e muitas vezes aumentando alguma coisa, tá? Então vamos lá. Lá na página 88 nós temos a interpretação, as questões de interpretação. Exercício 1. Releia o início do conto. Alexandre indignou-se, engasgou-se e quando tomou fôlego desejou torcer o pescoço do negro. Seu Firmino, eu moro nesta ribeira há um bando de anos. Todo mundo me conhece e nunca ninguém pôs em dúvida a minha palavra. Não se aperreie não, seu Alexandre, é que há umas novidades na conversa. A moita de espinho apareceu agora. Informe qual é o tipo de narrador e justifique sua resposta. Aqui no cantinho amarelo você tem a definição dos 3 tipos de narrador, tá? Então é possível que um texto tenha um narrador personagem. É quem narra a história e também participa dela como personagem. Ou seja, ele está dentro da história, ele é personagem e ele também está contando a história, tá? Ele pode ser o narrador observador. O que ele é? É quem narra a história, mas não é um dos personagens do texto. Ele está fora da história, mas está contando o que aconteceu. Olha lá. Ele atribui ação aos personagens, conta a história como se fosse alguém que observa, né? Ele está observando tudo o que se passa. E existe também o narrador onisciente, é quem narra a história, não apenas observa os fatos e os conta, mas também sabe o que os personagens pensam, sentem, sabem e expõe tudo isso ao leitor. Ou seja, ele não participa da história, mas ele conta a história como se ele estivesse lá dentro. Ele sente tudo, ele percebe tudo e ele sabe todos os procedimentos, todos os atos, todas as ações dos personagens, tá? São os 3 tipos de narradores que nós podemos encontrar. Agora a letrinha A fala assim, qual é o tipo de narrador e justifique a sua resposta. Esse texto traz exatamente o narrador onisciente. Por quê? Porque conta, onisciente, pois conta os fatos com detalhes. Pode ficar até aqui a resposta, tá? Conta os fatos com detalhes, ele sabe o sentimento dos personagens, ele sabe as ações dos personagens, tudo que os personagens fazem, tá? Por isso que ele é onisciente. Onisciente quer dizer assim,
aquele que está presente em todos os lugares. Se você falar assim, Joana é onisciente, quer dizer que Joana está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? B. Agora, releia esse outro trecho do conto e explique. Qual é o tipo de narrador na história contada por Alexandre? Pois é, continuou Alexandre, só havia metade das nuvens, metade dos urubus que voavam nelas, metade dos pés de pau. E do outro lado, metade do coração, que fazia tuque-tuque-tuque, metade das tripas e do bofe, metade de meu pai, de minha mãe, de meu irmão tenente, dos negros e da onça que funcionavam na minha cabeça. Meti o dedo no buraco do rosto, virei o olho e tudo se tornou direito, sim, senhores. Aqueles troços no interior se sumiram, mas o mundo verdadeiro ficou mais perfeito que antigamente. Quando me vi no espelho, depois é que notei que o olho estava torto. Então agora a pergunta é, qual é o tipo de narrador na história contada por Alexandre? Narrador-personagem. Porque Alexandre conta a história e participa dela. Conta a história e participa dela. Dois. Vamos identificar os tipos de personagem do texto. Classifique cada um deles no quadro a seguir. Aí você tem o quadrinho amarelo explicando os tipos de personagem. O que são esses tipos de personagens? Os tipos de personagem numa história são o protagonista, que é o personagem central, o antagonista, aquele que se opõe ao protagonista, e os coadjuvantes ou secundários, que são os demais personagens. Então, a primeira aí fala de Alexandre. Qual é a característica? Como é o Alexandre? Então você tem aí Alexandre, que é o grande personagem da história, então ele é protagonista. Certo? Depois você vai ter Firmino. Firmino é o antagonista. Depois, Libório. Libório é um personagem coadjuvante, ou seja, ele não é principal, ele está ali participando da história, ajudando ali a formação do contexto da história, tá? Cesária, olha agora, Cesária, Mestre Gaudêncio e das Dores, todos esses daqui são o quê? Coadjuvantes. Certo? Então nós temos apenas que Alexandre é o protagonista e que Firmino é o antagonista, ou seja, é aquele que se opõe ao Alexandre perguntando: ah, mas você tem certeza que é assim? Aquela hora você não contou desse jeito, parece que não foi bem assim. E todos esses daqui são coadjuvantes, certo? 3. Numere os fatos a seguir de acordo com o enredo do conto, O Olho Torto de Alexandre. Então, esse exercício pede para você colocar os fatos na sequência, tá? Aí você tem no quadrinho amarelo assim, a sequência de acontecimentos apresentada em uma narrativa chama-se enredo, isso. Qual é a sequência de fatos que forma o enredo desse texto? Ou, como é que esse enredo é formado? Com quais fatos? Então veja aí, você tem uma listinha com 8. Você tem uma listinha aí com 8 fatos, 9 fatos. E você precisa colocar em ordem qual é o primeiro, qual aconteceu primeiro, depois o segundo e assim por diante. Então, um minutinho só. Então vamos ver lá. Esse é o exercício 3. Então nós vamos ver a sequência. Olha, o texto, a história começa com o terceiro quadrinho. Olha, a história começa assim.
Alexandre está numa roda de conversa com Libório, Firmino, Cesária, Mestre Gaudêncio e das dores. Eu já vou colocar aqui a sequência para vocês. Aí a gente só lê na sequência. Certo? 3, 5, 1, 8, 2, 7, 9, 4, 6. Então vamos ler na sequência como é que ficou essa resposta. Alexandre está numa roda de conversa com Libório, Firmino, Cesária, Mestre Gaudêncio das dores. Libório quer fazer uma cantiga sobre a história contada. Firmino questiona um fato sobre a história de Alexandre. Alexandre não quer contar a história, mas os ouvintes insistem. Alexandre conta a origem de seu olho torto, perdido enquanto enfrentava uma onça no meio do mato. Alexandre também conta que encontrou o olho, colocou-o no lugar, mas com a íris para dentro, e se assustou quando começou a enxergar por dentro do corpo. Alexandre narra que recolocou o olho no lugar de maneira correta e voltou a enxergar. Alexandre diz que dominou a onça e que ela acabou definhando no meio de outros animais domésticos na fazenda. Todos gostam da história de Alexandre e acreditam na sua veracidade, ou seja, todos acreditam que a história dele é realmente verdadeira, tá? 4. Leia novamente o trecho que segue. Apeei-me e andei 1 hora caçando o diacho do olho, trabalho perdido, e já estava desanimado quando o infeliz me bateu na cara de supetão, murcho, seco, espetado na ponta de um garrancho todo coberto de moscas. Peguei nele com muito cuidado, limpei-o na manga da camisa para tirar a poeira, depois encaixei-o no buraco vazio e ensanguentado. E foi um espanto, meus amigos, ainda hoje eu me arrepio. Querem saber o que aconteceu? Vi a cabeça por dentro, vi os miolos, e nos miolos muito brancos, as figuras de pessoas em que eu pensava naquele momento. Sim, senhores, eu vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho, do tamanho de caroços de milho. É verdade. Baixando a vista, percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei o que é mais, e assombrei. Então você tem aqui o exercício 4, A, B, C e D. E o exercício pede assim, ó. Sobre a intenção do conto, pode-se dizer que A, é um conto de humor, pois a história é cheia de aventuras e situações cômicas. B, é um conto de caráter didático, pois pretende transmitir um ensinamento de vida para o leitor. C, por ter um fim triste com a morte da onça, esse conto pode ser classificado como trágico. E D, a narrativa serve para valorizar a contação de histórias como forma de transmitir informações. Pessoal, é lógico que a alternativa certa é a letrinha A, tá? Porque ele conta uma história aí, apesar de trágica, é uma história engraçada, né? Ou seja, ela não chega a ser trágica porque ela é uma invenção, né? Ela pertence aí à parte do fantástico, ela não existe na realidade, né? A gente diz que conto fantástico é aquele que faz parte da imaginação. 5. Com base na história que está sendo contada por Alexandre, responda as questões. Quem são os personagens? Os personagens são Alexandre, seus amigos que estão ali em volta, né, que querem ouvir a história, e a onça aqui, pessoal, também é personagem, porque ela ocupa aí um lugar de destaque, tá? B. O espaço e o tempo são delimitados pelo narrador Alexandre. Onde e quando aconteceu a história? Onde e quando a história acontece? Então, olha, 5A, 5B. Onde que a história acontece? No passado. Ele não especifica se foi assim, ó, no ano passado, no ano de 1900, há 30 anos atrás. Ele só fala que foi no passado, tá? E quando que a história aconteceu? A história acontece perto da casa e na mata onde a onça se encontra. Tá? Então esses são os elementos da narrativa, certo, pessoal? Quem são os personagens, onde os fatos acontecem, quando os fatos acontecem. Toda narrativa tem essa sequência, tá?
para ser uma narrativa, para ser uma história, para ser um conto, uma lenda, um conto de fadas, tem que ter esses elementos, certo? E letrinha C do 5 também, lá na página 90. O enredo das narrativas costuma apresentar o conflito, uma situação, um problema que normalmente cria tensão no leitor. Na história contada por Alexandre, qual é o conflito? O conflito está quando ele enfrenta a onça. No enfrentamento da onça, ou seja, a onça vai lá, tira o olho dele, pega o olho de volta. Então, tudo isso aqui, o conflito, ou seja, a situação, o problema é essa daqui, o fato da onça ter arrancado o olho dele. O clímax, letrinha D, tá? É um momento de maior tensão no texto, em que o conflito atinge seu ponto máximo. Leia novamente o início da história contada por Alexandre. Naquele dia, quando o pessoal lá de casa cobrou a fala, depois do susto que a onça tinha causado a gente, meu pai reparou em mim e botou as mãos na cabeça. Valha-me Nossa Senhora! Que foi que lhe aconteceu, Xandu? Atrapalhada será esta? Disse comigo, e nada de atinar com a explicação. Quando me vi no caco de vidro é que percebi o negócio. Estava com o focinho em miséria, arranhado, lanhado, cortado, e o pior é que o olho esquerdo tinha levado sumiço. A princípio não abarquei o tamanho do desastre, porque só avistava uma banda do rosto. Mas girando o espelho, via o outro lado, enquanto o primeiro se sumia. Tinha perdido o olho esquerdo e era por isso que enxergava as coisas incompletas. Que fato indica o clímax da história que o personagem está contando? Ou seja, qual é a parte aqui que é a mais importante? O que mostra? Que ele chega todo sujo, essa letrinha C, né? Essa letrinha D. Alexandre chega todo sujo. Alexandre chega sujo. E o que mais? E nota que perdeu o molho. Então, esse é o clímax. Esse é o ponto principal da história. É a partir daí que ele vai desenvolver os outros acontecimentos, as outras ações, né? Ele vai colocar o olho de volta, ou ele vai ficar pro lado de dentro, depois ele tira de novo, ele coloca depois, mais uma vez, só que daí o olho fica torto. E na letrinha E, o desfecho. O desfecho é a solução do conflito. Qual é o desfecho da história? Ele recupera o olho, certo? E o que mais? Vamos lá. Que acontece, essa é a letrinha E. Alexandre recupera o olho perdido e leva a onça para viver na roça junto com ele. Recupera o olho perdido e leva a onça para viver na roça. E aí ela acaba se domesticando, né? Ela fica amiga dos outros animais e ela fica ali por ali mesmo, tá? Então veja, desde a letrinha, da letrinha A, desde o 5A, então veja, você tem os elementos da narrativa. No 5A você tem os personagens, 5B você tem o espaço e o tempo, aqui o clímax e aqui o desfecho. Então, são esses os elementos que toda narrativa tem que ter, tá? 6. O autor do conto Graciliano Ramos é um importante escritor alagoano, conhecido pelas obras regionalistas. O que quer dizer isso? Regionalista que escreve a partir daquela região em que ele mora, que ele vive, né? Que ele conhece. Leia o verbete do dicionário Ruais para o termo regionalismo para obter mais informações sobre o assunto. Então, o que é regionalismo? É um substantivo masculino. Aí você tem quatro significados, tá vendo? O número 1, o 2 na outra linha, 3, 4 e ainda tem o 4.1. Caráter de qualquer obra, música, literatura, teatro, que se baseia em ou reflete ou expressa costumes ou tradições regionais. 2. Tendência a só considerar os interesses particulares da região em que se habita. 3. Doutrina política e social que favorece interesses regionais.
4. Rubrica vem da linguística, né? Palavra ou locução ou acepção privativa de determinada região dentro do território onde se fala a língua. E depois você tem rubrica na literatura. Caráter do texto literário que se baseia em costumes e tradições regionais e que tem como uma de suas características o uso de linguagens locais. Então aí você tem as 5, né? Na verdade são 5 significados para a palavra regionalismo. Agora, com base nessa definição, identifique traços regionais que podem ser percebidos no conto O Olho Torto de Alexandre. Então, a pergunta é bem simplesinha. Como é que a gente sabe que esse é um conto regionalista? Como que a gente define isso? Onde é que aparecem esses trechos, tá? O registro. O que quer dizer o registro? A fala, né? A fala dos personagens, que mostra o regionalismo, ou seja, que mostra que pertence a uma determinada região do Brasil, certo? E além disso, você tem também o contador de causos, que é uma característica específica, né, do Nordeste. O contador de causos também é uma característica da região do Nordeste, né? Vou colocar mais simples aqui. O Nordeste sempre se caracterizou por ter esses contadores de causos, né? São pessoas que vão contando uma história, depois vai aumentando, aumentando, até chegar ao ponto de alguém colocar essa história no papel e essa história se tornar um livro, né? E aí ser reproduzido e indicado para todas as pessoas. Então eu vou parando por aqui, tá? A gente se vê na próxima aula. Tchau!